O Acelere Imob é para você do mercado imobiliário que busca conhecimento e novas conexões, construído por pessoas que vivem o mercado diariamente e junto com você. Vamos acelerar o mercado imobiliário? Bem-vindos a mais um episódio do Acelere Imob, terceira temporada focada somente em incorporação. E a gente trouxe muitos nomes muito bacanas e hoje vai ser mais um desses episódios imperdível. A gente tá aqui hoje com alguém que a gente admira muito, trabalhamos juntos e tem uma história sensacional, não só aqui em Minas, mas já em todo o Brasil. Então, quero apresentar primeiro o nosso convidado, André da Encamp. Muito obrigado, Larissa. Muito obrigado aqui por me convidar e ter essa oportunidade da gente bater um papo. Bacana demais. E hoje também estamos com outro convidado e host especial, nosso amigo, parceiro aí, também nos lançamentos, Fabrício Gurgel. Olá, tudo bem, pessoal? Prazer estar aqui com você, Larissa, mais uma vez, mais um podcast. André Campos, satisfação compor essa mesa com você, né, meu amigo? Que é um grande fera e um grande líder do mercado imobiliário a nível Brasil. Então, assim, tenho certeza que vai ser um episódio realmente imperdível. Muito Obrigado pelas palavras aí, Fabrício, meu parceiro de negócios também. Bom. Fenomenal. Bom demais. E pra gente começar, acho que nada melhor do que começar do início. Conta um pouquinho da sua trajetória no mercado imobiliário, a história da Encamp também. Legal. Acho difícil alguém de casa não conhecer o nome Encamp, mas é legal a gente entender esses detalhes aí do que foi essa criação dessa marca também. Perfeito. Bom, a Encamp foi criada há exatos 48 anos atrás, fundada pelo meu pai, Eduardo Campos, e pelo meu tio, Regis Campos. Hoje ela já está na segunda geração. Tanto eu quanto meu primo Regis Guimarães estamos à frente da empresa. É uma empresa que tem uma trajetória assim, muito legal, muito consistente, sempre crescendo, mas com muito pé no chão. É uma empresa que abriu seu capital aí há uns 3 anos atrás, então uma coisa que é muito interessante para a gente, porque traz ali uma governança muito forte, boas práticas de mercado. Então, nós, enquanto executivos, eu estou lá há 30 anos já na empresa, então traz um amadurecimento muito grande, né? E assim, falando um pouco mais aí da carreira e de mercado imobiliário, além de toda a trajetória dentro da própria empresa, eu tive uma parte da vida, e por uns 15 anos, que eu foquei nessa parte um pouco mais institucional. Então, eu fiquei por 15 anos no Sinduscon, que é o Sindicato da Construção Civil. Entrei lá como diretor de programas habitacionais, virei vice-presidente e depois presidente da instituição. E pude, assim, ter uma contribuição bem bacana para o setor nessa época, com um timaço da minha diretoria lá, muito bacana. E também fui delegado da FIENG, fui vice-presidente da CEBIC, que é a congregação de todos os sindicatos da construção civil do país. Fui membro do Conselho Curador do FGTS por um período. Então, acabou também me trazendo uma bagagem, um olhar mais macro das coisas. E quando você vai para esse lado institucional, você está também um pouco mais junto de órgãos públicos, e você consegue entender um pouco mais os dois lados da mesa. Então, isso contribuiu bastante para a minha formação, né? Então, foi muito bom. Bacana demais. E aí, só antes de você fazer a sua pergunta, Fabrício, eu queria entender o que você acha desse lado institucional que você mais levou, assim, para a Encamp na prática, assim. Porque é muito legal essa participação na Sinduscon, em todos esses outros órgãos. O que você acha que trouxe isso de diferencial na Encamp? Olha, foram vários pontos, né? Relacionamento, sem dúvida, né? Que amplia demais. Segundo, me forçou a estar muito preparado, porque era entrevista toda hora, era conversar com todos os tipos de governantes, de todos os níveis, de prefeito, governador, ministros. Então, me forçou a estar muito mais preparado e também entender no detalhe como funciona as coisas no mercado imobiliário, né? Parte de legislação, a parte dos fundings, a parte... tudo. Então, assim, melhor do que qualquer MBA aí. Eu acho que, na prática, foi ter convivido com essas instituições e a troca, né? Porque os nossos pares são pessoas de altíssimo nível
Então você tem uma troca excepcional com essa turma. Então isso foi muito legal para minha carreira. Sensacional, sensacional. Bacana. André, recentemente a gente participou de um evento, Acelere Mob, e nesse evento me foi perguntado qual era a minha opinião sobre o empreender, construir, incorporar no Brasil. E eu tenho uma frase minha que eu falo que mar calmo nunca fez bom marinheiro, que é o meu lema de vida, sabe? E eu usei esse tema para falar assim, cara, para mim o Brasil nunca foi um mar calmo, né? Sempre foi um mar revolto. Sim. E eu transfiro essa pergunta para você hoje, André. Na sua opinião pessoal, né? E logicamente com toda a sua bagagem aí. O que é que torna o Brasil um país especialmente difícil, peculiar de se empreender, de se construir, de se incorporar? Bom, vamos lá. Tem até vários desdobramentos aí para essa pergunta. Sem dúvida, a questão das legislações e da burocracia. A gente encontra um ambiente, muitas vezes, até hostil com o empresariado. Então, isso, com certeza, é o maior pênalti da coisa. Agora, o Brasil, ele é um país que tem massa, que tem muita gente. E um país que tem muito por fazer ainda. Então, isso é um poço de oportunidades. E aí, por outro lado, todas essas dificuldades, porque, de fato, você tem que ter muita perseverança para você conseguir. O nosso ciclo de negócio é muito longo, desde você achar o terreno, negociar esse terreno, desenvolver o projeto, aprovar esse projeto, vender. Eu brinco que assim, o mais fácil é construir, né? Nós somos consultora, mas assim, isso acho que é o mais fácil. O que vem antes é o mais complicado. Mas também não deixa de ser, tudo na vida assim tem um lado bom e um lado ruim, né? Não deixa de ser uma baita de uma barreira de novos entrantes. Então, assim, só quem tem muita competência é que consegue se estabelecer. Perfeito. Então, se fosse fácil demais, como é que seria esse mercado com qualquer um entrando? Então, o mercado imobiliário ele exige que você seja muito profissional, que tenha um conhecimento técnico absurdo e que tenha muita força de vontade. É um ótimo mercado, mas, de fato, ele tem muitos desafios. Eu concordo demais, André. Você falou para mim 3 coisas aí que são, para mim também, são importantíssimas. Assim. Perseverança, conhecimento técnico e traduzindo, vamos dizer assim, estômago, né, cara? Para suportar todo esse processo, né? Que realmente é uma tarefa tanto. Né? Sensacional. E a Encamp, ela atua tanto no loteamento quanto nos verticais. Você enxerga uma diferença nesses estilos de lançamento, nesses estilos de produtos diferentes? Tem alguma diferença na prática? Sim, demais. Mas, assim, até clareando um ponto, o foco da Encamp é realmente as incorporações e a gente tem focado muito aí no vertical. Loteamento, a gente fez alguns. Na Encamp residencial, não faremos mais. Faremos através de uma outra empresa do grupo, ou eu também tenho uma loteadora que foi fundada por mim e pelo meu irmão, e que a gente está atuando muito forte nos loteamentos. Mas aí, voltando para a Encamp, a gente tem esse foco, trabalha aí em Minas, Rio e São Paulo, e assim, a maioria dos projetos são já bem verticalizados. Antes a gente fazia mais produtos aí de 4, 5 pavimentos, hoje nós estamos ali com 23 a 25 pavimentos, e nos grandes centros urbanos. Mas também, né, não deixando de responder a pergunta, é um bicho completamente diferente. Loteamento é uma coisa, corporação predial é outra. Isso, tanto o próprio ciclo de desenvolvimento e aprovação é bem diferente, né? O loteamento é bem mais moroso. Você tem uma comunicação também diferente. O tipo de cliente também é completamente diferente, onde você tem os apartamentos, especialmente os mais econômicos que a gente faz, um público muito jovem entrando, primeiro apartamento e tal. O lote já tem que ser assim, uma pessoa um pouco mais madura, porque ele tem que ter a condição de comprar o lote depois de fazer a casa. Óbvio que tem suas exceções, mas a gente já vê um público ali um pouco mais maduro. Então, sob todos os aspectos, é muito diferente. É uma outra empresa, é um outro business dentro do negócio imobiliário, mas é um outro business. E se fosse dar um conselho para quem está começando, loteamento ou vertical? Olha, sempre me fazem esse tipo de pergunta, e às vezes até mais abrangente, alto luxo, média renda, baixa renda, qual setor? Cara, Brasil tem oportunidade para tudo. Tem espaço
para tudo. De fato, quando você foca, você tem mais possibilidade de dar certo. Porque quando você fala em alto luxo, é um outro público, é outro tipo de comunicação, de relacionamento com seus clientes, outras estratégias, o econômico, né? Idem, o loteamento. Então, eu acho que para poder diversificar é depois que a empresa estiver bem madura. Mas quem está iniciando, eu focaria num determinado segmento. E aí a gente pode até discorrer um pouco mais disso, mas né, o alto luxo, obviamente, o volume de clientes no país é infinitamente menor do que no econômico. Porém, o público de alto luxo, ele não sofre tanto com crises. Então, você sempre vai conseguir, independente do cenário, se o produto for muito bom, né, tiver toda aquela escassez, tiver toda aquela roupagem necessária ali, muito bem enquadrado, ele vai ter sucesso. E o econômico, ele também, independente da época do país, como tem uma demanda muito grande, enorme, né, por moradia, são mais de 7 milhões de habitantes, né, que é o nosso déficit habitacional hoje, então ele sempre vai ter mercado. Sim. Vai ter época que vai estar mais favorável, época menos favorável. Juro mais alto, juro mais baixo, condição macroeconômica, capacidade de pagamento, renda da população, e aí linka muito com a macroeconomia também. Mas o mercado ele sempre vai existir. E o de loteamento versus um empreendimento vertical, eu acho que tem muito mais a ver com outros aspectos, como se o produto é muito bom, se a localização é excepcional, se o preço está acertado, não tem como falar um é melhor do que o outro, um vende mais do que o outro, um é mais fácil do que o outro, não. Cada um com sua especificidade, mas tem mais a ver com acertar todos esses pontos. Perfeito. Maravilha. André, e assim, trazendo para o lado, considerando toda essa história sua aí de 48 de Encamp, 30 anos que você está à frente lá da empresa, dentro da Encamp, hoje, o que vocês observam em relação ao comportamento de consumo do comprador, né, do cliente final ali que compra o apartamento, que compra o lote? Como que esse comprador hoje, nos últimos anos, qual é a evolução de exigência dessas pessoas? O que tem sido, né, exigido em termos de produto, Sim. de financiamento, enfim? Qual é a sua visão sobre? Temos vários pontos. Talvez nenhum se sobressaia tanto. Talvez o que mais eu vejo todo mundo muito corrido, querendo uma coisa mais dinâmica, e a velocidade, né, das coisas que têm acontecido, e isso conversa muito com localização. Ou seja, facilidade. O cara está lá em bons bairros, né, mais centrais, dos centros urbanos, onde ele consegue ter todo tipo de serviço, comércio, trabalho. Uhum. Então eu vejo muito essa procura por imóveis e a localização, que sempre foi uma coisa muito importante, mas parece que está reforçando mais latente. Uhum. E aí desencadeia outras questões, porque para você também estar mais bem localizado e atender aquele mesmo público que antigamente ia mais para uma zona periférica, você tem que acertar o ticket. Uhum. E acaba tendo uma redução do tamanho dos imóveis para poder conseguir acompanhar esse ticket, até porque nos últimos anos a situação econômica do país também não favorece. Então o poder de compra acaba deteriorando em vista de uma inflação, em vista de um juros mais alto, e aí entra de novo a questão do ticket, a questão de ter uma prestação que caiba no bolso, e isso acaba refletindo um pouco dessas questões de conseguir viabilizar um produto numa localização melhor, só consegue se você colocar mais unidades naquele terreno e, consequentemente, diminuir um pouco o tamanho delas ali. E aí a gente pode colocar outras nuances menos relevantes, mas que a gente observa. Então, assim, uma demanda que apareceu para a gente no pós-pandemia para apartamentos é você ter um lazer mais adequado, a pessoa conseguir ter
tudo isso dentro do próprio empreendimento, é ter uma varanda gourmet, a varanda em si, né? Sim. Também apareceu um aumento muito grande de pets, né? De animais de estimação. Pet place, então, assim, né? O pet place passou a ser obrigatório, que era uma coisa que já existia, mas hoje é obrigatório. Aí já começa a evoluir um pouco para alguma coisa de serviço também, algumas empresas já se especializando em serviços como lavanderia, mini mercado, né? A gente viu uma explosão aí de mini mercados para trazer esses facilities para o dia a dia. Então, assim, tem uma série de coisas que de fato veio se adaptando. Mas eu acho que o grande lance aí continua sendo uma boa localização e você acertar uma boa condição de pagamento para caber no bolso daquele cliente que você está mirando, né? Que acaba sendo, como você já bem disse, é o grande desafio hoje, né, André? Porque terrenos cada vez mais escassos, e aí terrenos com boa localização mais ainda, né? Sim. Cada vez mais escassos. Quando o preço é muito caro, então o custo de aquisição desse terreno acaba sendo muito alto para o incorporador, para o construtor, né? Então, realmente, acho que esse desafio, para mim, é o ponto-chave, né? Assim, é você conseguir conciliar tudo isso, né? É uma equação difícil, né? Encaixar a viabilidade com o terreno bem localizado, custo de obra também, que nos últimos anos disparou, né? Então, realmente é um desafio. E falando da sua experiência na Encamp, vocês atuam hoje em Minas, São Paulo e Rio. Quais são as diferenças que vocês percebem? E você indica para o incorporador iniciante diversificar, assim, também? Porque a gente escuta muito, né? Que uma das dúvidas dos nossos ouvintes será que eu vou para outros lugares? Minas é muito difícil. Então, eu queria que você compartilhasse um pouco da sua experiência aí também, nesses 3 estados. Tá, vamos lá. Bom, indiscutivelmente, São Paulo é uma praça muito mais madura, que tem uma demanda absurda. E eu brinco até, assim, que é uma praça que até aceita um pouquinho de erro. Se você errar um pouquinho na localização, um pouquinho no preço, um pouquinho no produto, você ainda vende. Por quê? Porque é uma demanda muito grande. Tem uma concorrência também muito grande, tá todo mundo lá, mas tem muita gente, é um mercado muito pujante. E você tem, assim, uma legislação mais amigável, você consegue ter um coeficiente de construção para o terreno muito maior, então é mais fácil de viabilizar em detrimento de outros municípios. Não que lá seja fácil também, mas comparando com os outros que a gente atua, ele é muito um ambiente pró-negócio. A prefeitura e as prefeituras ali da região metropolitana e até mesmo do estado, elas são mais abertas, com legislações mais adequadas. O próprio cliente, ele tem renda formal, ele tem mais renda. Então, assim, a inadimplência é menor. Então, tem uma série de indicadores nossos que tudo aponta que São Paulo é melhor. Aí depois vem, em segundo lugar, o Rio de Janeiro, que também tem uma demanda absurda. Tem uma legislação bacana também. Recentemente, o prefeito atual tem evoluído em várias legislações, em especial no centro do município e na área portuária, que revolucionou. Então, um mercado também bem interessante. E tem os problemas do Rio de Janeiro, de segurança e tal, que é um desafio à parte. Sim. Mas, sabendo navegar, nós estamos lá há uns 25 anos. Então, também é um mercado muito bacana. E Minas Gerais é o mais desafiador, porque ele tem a pior legislação, né, na maioria dos municípios. E você tem um mercado bem menor, você tem uma escassez de terreno grande, você tem uma topografia muito desfavorável, né, em detrimento desses outros lugares que nós estamos dizendo. Então, eu brinco assim que a minha turma aqui de Minas são heróis, viu? Porque não é fácil empreender. Desdobrar cada vez mais. E desdobrar. Não é fácil. Mas assim, todas as praças têm seus desafios, todas as praças têm suas oportunidades. São 3 excelentes praças para trabalhar. E a gente adotou essa estratégia muito em função também da logística. Porque o Brasil é um país continental. Sim. Então, se eu começar a ter obra no norte, no sul, nordeste... Cara, eu acredito muito, óbvio que a gente tem excelentes profissionais, executivos, mas eu acredito muito na história do dono ali, o hands-on,
mão na massa, olhando tudo e tal. Então, para a gente fica muito mais fácil. Com 1 hora de avião, eu estou em qualquer canteiro de obra. Então, eu entendo que a gente consegue ter mais gestão na empresa, a gente entende bem dos mercados e tal. E acaba sendo um nível de diversificação, que você falou, Larissa, que eu acho que é muito importante, sim, diversificar, porque às vezes uma praça está melhor, está pior, entra um prefeito mais complicado, um governo que não está evoluindo tanto, então a outra praça está boa. Então, você consegue dar uma navegada assim, melhor. Para quem está iniciando, eu acho que é melhor se estabelecer primeiro numa praça, conseguir solidificar, patamarizar ali a empresa naquela praça, para depois ele evoluir para uma segunda ou uma terceira. Inclusive, esse foi o caminho da Encamp. A gente começou em Minas, depois nós evoluímos para o Rio de Janeiro e só depois fomos para São Paulo. E hoje São Paulo é a nossa maior praça. Legal. E foi a última a entrar. Mas a gente foi fazendo de forma muito consolidada. Bacana demais. André, e trazendo assim mais para o nosso cenário econômico atual, está muito em voga aí, né? A gente tem sofrido grandes oscilações, né? Selic a 15%, enfim, isso mexe com o mercado, né? E mexe com tudo, né? Perfeito. Na sua visão ou na visão de Encamp, o que vocês esperam assim do mercado nos próximos anos em relação... Eu queria fazer um paradoxo entre os dois extremos, vamos dizer assim, entre o popular e o alto padrão. O que você entende aí que são as tendências para os próximos anos? Qual mercado vai sofrer mais ou menos? O que tem de ser melhor? Enfim. Bom, assim, é uma boa pergunta, mas eu sigo sempre muito tranquilo. Eu tenho uma frase que eu gosto de dizer o seguinte: eu olho menos para Brasília e olho mais para Brasil. Boa. Se a gente começar a olhar demais... claro que, gente, no atual cenário de juros que nós estamos, você tem que ter muito mais cuidado. Sim. Mas também aparecem muitas oportunidades. Então, assim, você vai comprar um terreno, hoje está mais fácil você fazer uma permuta, eventualmente, numa compra, você consegue comprar um pouco melhor. Então, tem os desafios, mas tem as oportunidades. Então, o mercado, ele sempre vai estar aí. Eu brinco que a habitação, seja ela para o alto luxo ou para o econômico, é um produto de primeira necessidade, como comer e vestir. Só que a única diferença é que comer e vestir você fazer todo dia. Sim. E a habitação você pode esticar um pouco. Então, você está lá, o sujeito está morando na casa dos pais. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, casou. Ele vai continuar na casa dos pais? Ele vai ter que sair. Às vezes ele fica lá até uns 6 meses, 1 ano. Tem uns que fica. Embora não. Mas não vai dar pra ficar a vida toda. Então, uma hora ele vai ter que sair. Aí, beleza, ficou. Aí nasceu gêmeos. Esse cara vai ter que sair. Então, assim, uma hora ele tem essa necessidade. E nessa hora, ele não tem como escapar. Assim como uma família que, de repente, se separa, a esposa fica com os filhos no apartamento, o marido vai ter que ir lá e comprar um outro apartamento para poder morar. Então, ou seja, essa demanda ela é pujante, ela não para o tempo todo. Então, independente se você tem crise ou não está em crise, é uma necessidade. Então, tudo que é uma necessidade vai acontecer. O mercado imobiliário ele vai rodar. Ele vai rodar com mais ou menos pujança em detrimento de uma questão macroeconômica. Quanto mais favorável, mais impulsionado vai estar o mercado, né? Então, eu acho que aí volta naquela questão de bons produtos e de boas estratégias. Se você tiver, numa hora de crise, e tiver lá 10 concorrentes numa mesma região, eu não tenho dúvida que, em primeiro lugar, o mais bem localizado e, em segundo, o produto mais acertado para aquele público, ele vai desbancar os demais. Pode ser que não tenha demanda para todos os 10, mas aqueles 2, 3, 4, 5 melhores, eles vão. Eles vão embora. E aí, de novo, a turma do alto luxo, que você perguntou, é menos suscetível à crise, porque ele está mais preparado, mais estruturado financeiramente, então ele consegue. Talvez o investidor some um pouco num período de muitos juros, ou vai só barganhar boas oportunidades, e aí quando o juro está muito baixo, a gente viu, né, poucos anos atrás, aí, juros chegando a 2%, o mercado imobiliário vai embora. Sim. Essa turma realmente investe pesado. E o econômico... O cara precisa. E aí sempre na história teve algum programa social.
Antes era o PAR, que era do Fernando Henrique, Projeto de Arrendamento Residencial, que desdobrou no Minha Casa Minha Vida. E aí sempre tem algum tipo de subsídio, porque no mundo a habitação social necessita de subsídio, então esse mercado acaba sempre muito ativo, assim, sabe? Vai ter mais pro lado que você falou de necessidade, né? Sim. O Alpadrão é mais uma necessidade moderada, vamos dizer assim. Sim. É mais para realizar um desejo, né? Mas enfim, tem também. Né? Mas tem também, porque o sujeito também vai sair da casa dos pais e vai comprar. E vai, ele é um mercado que ele tem ali, obviamente, um desdobramento numa segunda moradia, numa casa de campo, numa casa de praia, quando vem um alto luxo e tal. Sim. E isso sim é mais supérfluo, e isso num momento de crise talvez fique em segundo plano. Mas de primeira moradia, o racional é igual para o econômico. Perfeito. É igual. Perfeito. E é legal, até fazendo um gancho no que você disse, porque muita gente às vezes fala assim, mas será que é o momento de entrar no mercado imobiliário? E eu sou nova, eu tenho 8 anos no marketing imobiliário, mas é uma coisa que eu sempre ouvi dos meus pais e é uma coisa que não muda, né? Quem compra terra não erra. E é muito aquilo que você falou, porque é uma necessidade. É um mercado que, ao contrário dos outros, sempre vai ser importante no Brasil. Sim. Fico vendo, às vezes, essas pesquisas falando, mas a geração Z não vai comprar imóvel. Cara, todo mundo quer um imóvel. Todo mundo quer ter algum lugar. Igual você falou, vai ter um momento, ele pode ser que demore mais do que demorava anos atrás, né? Perfeito. Que era 18 anos, o filho vai sair de casa. Hoje, com 30. E Larissa, lá, né? Tanto é verdade isso, que você vê um fenômeno que chega a ser, assim, até no mínimo curioso, para não dizer engraçado. Quando um juro está alto, que talvez seja uma das piores coisas para o mercado, quer dizer que você está com um cenário econômico turbulento, né? Não muito adequado, e de inseguranças, seja políticas, jurídicas, o que for. E aí, aonde que as famílias brasileiras recorrem? Ao mercado imobiliário, por ser uma coisa perene, de longo prazo e tal. Então, ainda que possa, numa conta financeira pura e simples, não ser a melhor opção, para ter sossego e garantia, tranquilidade, ele compra o imóvel. Ele põe o dinheiro dele no imóvel. Ele fica com medo de aplicar isso numa bolsa, ele fica com medo de aplicar num fundo, ele fica com medo de, hoje não é uma poupança que não rende. Então, ele vai para onde? Ele vai para o imóvel, porque o imóvel ele sempre tem valorização ao longo dos anos, na vida, na história da humanidade. Então, assim, acaba que você tem um paradoxo. Você fala, olha, não está tão bom para comprar. Não, mas justamente porque não está bom para comprar, porque o cenário está muito doido, é ali que eu vou pôr o dinheiro. Então vai ter pessoas, aí é perfil, que talvez vão retrair e outras que vão avançar no mercado. Eu defendo muito isso também, André. E exemplo disso a gente viveu na prática, né? Assim, talvez seja o cenário, talvez não, certamente foi o cenário mais turbulento e mais incerto que a gente viveu, foi a pandemia, né? Então, ali em 2020, exemplo disso, né? Foi o ano que a gente mais vendeu imóvel, né? Assim, estoques aí de condomínio fechado, de apartamento, vendeu tudo. Então, assim, é o que você falou, num momento de insegurança e de alta instabilidade, o mercado imobiliário ele sempre se mostra esse porto seguro, né? Muito forte. Essa coisa da terra, né? Deixa eu segurar esse aqui, que isso aqui ninguém me toma, vamos dizer assim, né? E falando um pouco aí da sua pergunta ainda da geração Z, a gente vê também alguns fenômenos. E, basicamente, você tem 2 caminhos. Tem gente que, de fato, vai preferir alugar e tem gente que vai querer comprar. O que prefere alugar abre um mercado muito maior para investidores. Então, o que eu tenho visto? Um volume de investidores, principalmente para produtos mais compactos e mais bem localizados, que é o que eu falei no começo da conversa. Assim, investidor compra na hora. Ele compra porque ele sabe que essa turma mais nova quer alugar. E outros que que tem um pouco mais enraizado culturalmente, que entende que imóvel também é uma boa opção, acabam comprando. E também hoje eu vejo que assim, essa turma mais nova, eles não estão tão preocupados em ter um imóvel muito grande. Sim. E aí, de novo, cai nessa mesma questão de tamanho, mais reduzido, mas que tenha mais serviço, que tenha mais facilities, né, localização, de novo, sempre importante. Então, acaba que a geração Z ela não escapa. Ela está dentro de um jeito ou do outro, seja pelo investidor e no aluguel. Então, ou seja, ele está fomentando o mercado imobiliário, através de um terceiro comprando, ou ele mesmo comprando
mas com essas adaptações, não tem mais aquele desejo antigo. Se a gente for perguntar para uma geração aí da turma de 50 a mais, o desejo número 1 era casa, não era nem apartamento, 3 quartos no mínimo, e família maior e tal, beleza. Hoje não, hoje a turma não quer carro, quer estar morando perto de tudo e não se incomoda de ter um apartamento super compacto. Não tem esse problema. Aí a gente vê essa turma mais velha tendo algum certo preconceito dos compactos, e a turma mais nova não tá nem aí, desde que a planta seja uma planta inteligente, o produto seja legal e tenha as facilities, vai embora. André, pegando um gancho nessa questão das facilities, enfim, dos serviços e também da geração Z, que a Larissa levantou muito bem, eu vou tocar em outro ponto que também hoje está muito em alta, né? Que é a questão ambiental, a questão sustentável. Como que a Encamp hoje, né? Que a Encamp certamente é uma das propulsoras do mercado imobiliário, a gente sabe disso. E como que hoje vocês da Encamp têm se comportado nessa área da questão da sustentabilidade, da questão ambiental? Tem trago algumas... Sim, demais, muito. Provavelmente a gente deve ser a empresa, se não for a mais, uma das mais sustentáveis do país. Por quê? Pela metodologia construtiva nossa. Legal. Porque, assim, vamos lá, quando você compra um terreno, você tem as leis ambientais. Então, se você precisa fazer algum tipo de supressão arbórea e tal, você vai suprimir e vai compensar 2, 3, 4 vezes mais em outro lugar. Então, essa aí não é bem a questão, porque todo mundo segue, porque é obrigado. A parte construtiva, não. Cada um tem seu modelo. Perfeito. E a construção civil, ela acaba sendo uma grande geradora de resíduos. Isso. E nós optamos por uma tecnologia, nós somos pioneiros na tecnologia de formas de alumínio com concreto injetado. Então, você não existe desperdício. Você não tem desperdício de água, você não tem desperdício de material, de tijolo, de massa, de reboco. Não tem, porque uma vez injetado o concreto, que é um concreto de alta resistência inicial, no dia seguinte você pode desformar. E a parede está prontinha para receber uma pintura, as esquadrias, as portas e o piso, e acabou. Então, nós viramos uma linha de montagem. E com isso, você zera o seu resíduo, que eu acho que é a coisa que mais pode contribuir para o meio ambiente, porque você não tem necessidade de fazer bota fora, você não tem necessidade... e até uma coisa mais inteligente, né? Então, através da tecnologia e do processo construtivo da nossa empresa, a gente se torna o que há de melhor e mais moderno na questão da sustentabilidade. Sensacional. E até aproveitando a gente falando de tecnologia e inovação, tá tendo muitas mudanças, né? Inteligência artificial e muitos serviços e softwares que facilitam a vida aí do incorporador. Queria que você compartilhasse com a gente, assim, o que a Encamp vem trazendo de inovação. E até mesmo para o pessoal escutar, porque muita gente está começando e não sabe nem que existe, às vezes, alguma solução e que hoje já existe muito mais barata, mais eficiente. Bom, assim, nós temos vários campos de atuação, de inovação dentro da empresa. Sem dúvida, o IA hoje é a grande bola da vez, né? Então, quem não tiver focado em desenvolver isso na empresa está perdendo espaço. A gente começou já há um pouco mais de 2 anos com um primeiro projeto muito exitoso, onde toda a nossa parte de atendimento na empresa é feito por inteligência artificial. Legal. E que, como já está bem mais maduro, né, chega a ser engraçado, porque as pessoas se relacionam achando que é humano. Então, a gente tem a nossa atendente lá, que é a Amy, e assim, até o linguajar, né, chega a ser engraçado, porque até cantada ela já tomou, sabe? A gente já sabe. Eu vi esse cara. Então, assim, é muito real e tal, é muito dinâmico. E aí, nós até, assim... Praticamente hoje todas as áreas da empresa já estão usando algum tipo de inteligência artificial. Desde reuniões que você grava e já sai ali a pauta tudo certinho e tal, né? Que é uma solução mais simples, a coisas realmente mais evoluídas. E a gente até lançou um desafio recente na empresa para que absolutamente todas elas, todos os setores,
da empresa tenham pelo menos um projeto implementado ainda esse ano. E aí tem lá para o melhor projeto, tem algumas bonificações e tal, legal. uma coisa para poder, de fato, estimular, né? Incentivar. E fora isso, a gente também montou um grupo de inovação de engenharia. Eu até lidero esse grupo com as principais cabeças da empresa, né, na área da engenharia. E a gente está desenvolvendo uma série de estudos, desde coisas mais simples vamos trocar um tipo de material mais novo, mais tecnológico, a processos construtivos, e a gente mapeando o mundo, né? Olhando sempre o que está acontecendo aí ao redor do mundo na inovação, na engenharia. Então, a gente está com várias ações. Não dá para pensar numa coisa só, né? Mas também, se você não focar em de fato pôr em prática e também não dar tiro para todo lado, você acaba desfocando e não consegue implementar nada. Então, a gente já está nesse processo há mais de 2 anos aí e estamos tido bastante sucesso. E que talvez seja o erro de muita gente, né? Achar que a tecnologia resolve problemas que são internos, assim. Às vezes tem um problema de processo, de gestão, que não é só você colocar a ferramenta, né? Aliás, você precisa fazer algo ali. A maior dificuldade que eu vejo é que as pessoas não sabem nem bem o que perguntar e o que fazer para poder implementar ali. Então, minha área de TI, que tem sido o grande propulsor disso, fala isso sempre. Fala, olha, a gente tem que entender a dor de cada departamento para poder ver como é que ajuda. Não tem uma coisa pronta. Olha, eu tenho um IA aqui para você, aqui, departamento de marketing. Tem um IA para você aqui, departamento de controle. Não, peraí, vamos entender quais são suas dores. Tá, eu posso impulsionar isso aqui melhor. Ou então, qual é um processo que você domina bem, mas que a gente consegue ainda deixar ele mais rápido, mais eficiente, com menos erro e tal. Então, tem muito a ver até com o entendimento das pessoas, de como conseguir desdobrar isso melhor. E talvez é até o maior desafio, porque a tecnologia já está aí, você tem vários sistemas, mas a gente conseguir identificar de fato o que muda o jogo. Esse é o grande pulo do gato, né? Muito legal. Muito legal. Tem uma pergunta que eu queria fazer que não tá na pauta, você até desculpa, Fabrício. Fica à vontade. Mas a gente tá falando de pessoas e processos e a gente, recentemente, eu estive na sede da Encamp e eu fiquei muito chocada com tanto de gente. E toda vez que eu vou nessas empresas grandes, eu fico assim, cara, que trabalho que deve ser gerenciar tantas pessoas e tantas equipes. E eu vejo que é uma dor muito grande também de quem tá crescendo, né? Quem tá crescendo aí é a incorporação, a construtora, de gerenciar, delegar. Eu queria entender... Perfeito. Como que foi isso para vocês? Compartilhar um pouquinho dessas práticas de gestão, que eu vejo que é muito importante para o crescimento e que é fundamental, né? A gente saber delegar, ter equipes. Não tem dúvida. Assim, a gente até fala, né? Tem uma ordem que é pessoas, processos e sistemas. E nessa ordem de importância. Então, você não vai para frente se você não tiver pessoas super qualificadas. Uma vez... com um time super qualificado, dificilmente você escala seu negócio se você não tiver processos. E, por último, você também não continua escalando e melhorando se você não tiver sistemas. Mas você também não consegue ter sistema se você não tiver um bom processo. Então, eu vejo isso muito erro. A pessoa vai implementar um sistema. Não, esse sistema vai me salvar. Não salva. Impossível. Então, toda vez que a gente vai implementar um sistema novo, a gente só autoriza se o processo estiver muito maduro. Se ele já foi, se ele já errou, se ele... Sabe? O processo está muito maduro, agora pode ter sistema. Então, se você não respeitar esses 3 pilares e nessa ordem, dificilmente você vai conseguir ter gestão. Óbvio que gestão não é só isso, né? Na verdade, tem uma frase até que meu irmão fala, que eu gosto muito dela. Que, assim, a questão da gestão é você... garantir, e aí veja bem a ênfase da palavra garantir, o sucesso. Então, o resultado, desculpa. Então, você tem que garantir o resultado. Para você garantir o resultado, você tem que passar por um monte de coisa. E isso é gestão, porque tudo numa empresa é direcionado para o resultado. Né? Não é uma instituição filantrópica, é para o resultado. Então, você tem que ter todo esse arcabouço para você poder conseguir garantir. Como que você garante? Com pessoas boas,
com bons processos e com bons sistemas. E aí tem que tomar cuidado absurdo para não ser contraditório, né, André? Porque assim, eu acho que isso é a dor de todo e qualquer empresário, né? Sim. Em qualquer nível, em qualquer área, em qualquer esfera. É você criar, né, formar pessoas, que não é uma tarefa nada simples. Nos dias de hoje, mais difícil. Criar processos eficientes, né, eficazes e sistema. Perfeito. E fazer tudo isso também sem engessar a empresa, né? Quando você cria processo demais, burocratiza demais, você corre um sério risco também de engessar tudo, né? E mais, né? Eu acho que a gente tem que estar muito atento às mudanças. A gente está falando aí de geração Z. Você vê, você tocar a empresa como meus pais tocavam, não fica ninguém. Não fica ninguém. Essa turma mais nova aí, o jeito de lidar é completamente diferente. Sem dúvida. E, cara, se a gente não entender esse jogo, não adianta reclamar. Você tem que entender o jogo para que essa turma esteja com você, porque você vai precisar deles também, né? Então, eu acho que gestão ele é uma pauta muito complexa, porque passa por N dá outro podcast, sem dúvida. Dá outro podcast. Então, você falou aí... Gestão. Só sobre gestão. Então, você falou a questão aí de descentralizar e você poder fazer essa gestão compartilhada com seus líderes. Você tem que confiar nas pessoas. Então, eu falo isso muito. A gente tem que pegar pessoas que têm uma técnica naquilo melhor do que a sua. Então, a pessoa mais gabaritada, e tem que deixar os caras trabalhar. Você também não pode ficar de cima ali, você fica de cima sobre os resultados. Sim. Você tem que dar liberdade para poder trabalhar. Sim. Então, você tem que saber delegar, que é o ponto que você colocou, que eu acho que de fato é muito importante. Então, tá vendo um conjunto de coisas, né? Nada é uma coisa só ali, né? E tá de cima na cobrança, né? De cima em reuniões de trabalho e de estratégia o tempo todo. E é isso, é um desafio. André, e assim, de forma mais sintetizada, na sua visão, eu quero ouvir muito você, a sua opinião pessoal, qual o maior desafio e a maior oportunidade que você enxerga nos próximos 5 anos aí para quem constrói, para quem incorpora no Brasil hoje? Olha, o maior desafio, eu acho que ele não muda muito de hoje ou de pouco tempo atrás, que continua sendo aí essa burocracia absurda que a gente vive, especialmente empresas maiores que trabalham em várias praças. Você vê, cada cidade tem um código de obras, cada cidade tem uma legislação de zoneamento, um plano diretor, as nomenclaturas são diferentes, tudo é diferente. Tem país que é tudo igual. Você fazer numa cidade ou numa outra, 1.000 quilômetros de distância, é tudo a mesma coisa. Então você tem um arcabouço legal, desordenado, você tem demandas daquele poder que está ali, né, seja da prefeitura, do estado atual, que enxerga de forma diferente de outras praças. É tudo muito diferente. Eu não consigo ter um padrão. Então, por exemplo, eu preciso de padrão porque o meu negócio é forma. E eu tenho que ter uma forma praticamente para cada praça. Pensa, se na indústria automobilística eu tivesse que, olha, não, para Belo Horizonte o motor tem que ser de um jeito. Para o Rio de Janeiro o vidro é de outro. O banco de São Paulo é completamente diferente. A roda de Manaus é outra. Quebrava todo mundo. Quebrava todo mundo. Aí nós temos um absurdo que empaca o desenvolvimento da construção civil, que muitas vezes eu acho que tem um olhar até errôneo, que as pessoas falam, poxa, mas não inova, não vai, não industrializa. Como industrializar um cenário caótico, surreal, desse arcabouço legal que é imputado ao nosso mercado? É impossível. Então eu tenho que ter cada cômodo de um jeito. Belo Horizonte me exige assim, qual que é a iluminação do cômodo, a ventilação do cômodo, tem que ter isso, tem que ter aquilo, outra varanda é assim, o outro é assado e tal. Cara, o mercado penaliza se você não fizer um bom negócio. E existe chama norma de desempenho, que é uma norma federal, que já regula tudo. Aí fica cada um querendo regular uma coisa. Então você não tem produtividade, você não tem eficiência, você não tem ganho de escala, você não consegue padronizar, você não consegue industrializar. Então o que a gente tem feito é um verdadeiro desafio nessa metodologia construtiva nossa, porque ela é um avanço enorme,
mas ela poderia estar muito mais avançada se fosse isso. Então esse acho que é o grande desafio que a gente até tenta, através das instituições, de trazer essa pauta para a mesa constantemente para tentar unificar isso. A gente entende que, óbvio, cada município tem suas especificidades e tal. Cara, mas na hora que você fala assim de construção, né, especificamente lá do prédio, da casa, não é assim. Você pode até ter um uso do solo. Olha, essa área da cidade eu quero ocupar mais porque tem mais serviço. Essa eu quero desenvolver mais no futuro. Essa aqui eu não posso mais porque isso é uma coisa, eu acho que cada cidade tem que ter. Coisas mais macros, né? Sim. Né? Agora, discutir tamanho de cômodo, cara, tá de brincadeira, né? O pensamento é muito retrógrado, né? Então é complicado. Eu acho que esse é o grande problema aí. Legal. E oportunidade, aí, cara, tem para todo canto, de toda sorte. Eu acho que é a pessoa estar mais preparada, né? O corpo diretivo da empresa e os seus profissionais executivos, e o dono da empresa, ele tem que estar mais preparado. Eu sempre falo isso muito do autodesenvolvimento, né? Então, a pessoa procurar se desenvolver, porque aí ela vai estar mais apta a enxergar essas possibilidades. Uma pessoa não preparada, ela tem um olhar mais míope. Uma pessoa mais preparada, ela com certeza vai identificar, ela vai enxergar, ela vai fazer esse exercício de futurologia, né? Cara, como é que está o cenário, aonde que isso aqui pode melhorar, aonde que isso está abrindo uma demanda. Então, a grande recomendação é se autodesenvolva, né? Seja através de cursos, de MBAs, de vivências em outras empresas, de instituições como eu passei. E aí, podcasts como esse. Podcasts, com certeza, boa. Eu acho que esse é o grande caminho, sabe? Maravilha. Legal demais. A gente ia finalizar, mas eu tenho uma pergunta para vocês dois, porque não tem como estar aqui do lado do André e do Fabrício e não falar de vendas. E eu sei que os ouvintes, no final do dia, eles vão querer saber como vender mais ou como lucrar mais. E, obviamente, tem vários caminhos para essa resposta, né? Assim, daria um episódio só sobre venda também. Mas eu queria ouvir de vocês dois, assim. Quais são esses passos para ter um sucesso, né? Então, em uma incorporação. Tá. Eu falo que a vendas é um conjunto de coisas e de ações. Não tem uma bala de prata. Não tem falar assim, não, mas eu acertei muito produto, não vai adiantar. Eu acertei muito preço, também não vai adiantar. A estratégia de marketing tá legal, não vai adiantar. E qual é... Aí, na hora que você fala de marketing, você tem vários desdobramentos, né? Então, eu acho que, assim, o posicionamento do produto é uma coisa extremamente importante, né? Não ficar na vala comum, é você definir bem para que público que você quer, naquele terreno que você escolheu, naquela vizinhança. Então, você tem que acertar bem aquilo, envelopar, trazer diferenciais reais, porque todo mundo gosta de falar, não, o meu tem diferencial. Você vai ver, é mais do mesmo, né? Então, de fato, tentar trabalhar em diferenciais, e aí você posiciona bem seu produto. E aí, no marketing e venda, você vai ter que ter uma série de ações. E eu acho que a grande diferença é você acompanhar e ter os indicadores para tal, para você corrigir. Você nunca acerta. Eu tenho 30 anos que faço isso. Cada produto tem alguma ação que vende mais do que um outro produto que é muito semelhante em outra cidade e tal, mas que tem similaridade. E um acertei mais, um online, o outro offline foi melhor, o outro tinha um negócio, uma passagem era melhor, o outro a estratégia tal funcionou, o outro não funcionou. Então, se você não mapear, ter indicadores e semanalmente, acompanhar isso e fazendo os ajustes de onde você vai pôr o dinheiro, eu brinco que assim, a gente tem uma verba para vendas e marketing, e você tem um monte de gavetinha. Então, você tem que pôr nas gavetinhas certas. Sim. Tem umas que você erra ali. Então, aí você, tira daquela ali e põe na outra. Então, é monitorar. É monitorar e é o conjunto de ações que você vai conseguir ter sucesso. Nunca vai ter um item que foi aquela grande sacada que fez você vender. Isso não existe. É um conjunto de ações. Você, Ô, Larissa, para mim, eu concordo plenamente com o André, assim, nesse sentido, porque não existe a receita pronta, né? Como eu falava, não existe a bala de prata. Se existisse,
Tá fácil. Tava todo mundo rico, né, André? Tava. Tranquilo, não precisa da gente, né? Isso aí. Então, não é esse o caso, assim. Eu sou muito a favor, Larissa, assim, e gosto muito de algumas coisas que o André mencionou. Por exemplo, você se preparar em todas as esferas. Então, a formação, né, de nós como vendedores, né, como coordenação de vendas, com o time todo, com o marketing, né, buscando capacitação, inovação, tendências de mercado, o que está dando certo, o que está dando errado, aprender com os erros, aprender com o outro, né, com o concorrente te ensina muito. Eu hoje estou tendo uma oportunidade de ouro, sem rasgação de seda nenhuma, mas estar aqui com o André hoje no podcast, estar dentro da Encamp hoje, para mim, como Fabrício Gurgel Coordenação, tem sido uma aula, né? Obrigado. A gente cresce muito, a gente amadurece muito quando você trabalha com empresa grande, né? Não que só a empresa grande vai ensinar, todos ensinam. Sim. Mas é uma outra visão, né? De gestão, enfim, de tudo isso. Então, para mim, a gente está aberto a aprender o tempo todo, a ter humildade de entender que a gente está aqui para aprender o tempo todo, né? E tentar juntar essa receita o máximo possível, né? Assim, de produto, de preço, de marketing. Eu defendo muito que a gente entre muito antes, assim, na concepção do projeto, né? Então, a gente fazer o projeto ali a 4 mãos, 6 mãos, o que foi, e todo mundo contribuir. Troquei ideias com o André sobre um produto recentemente que, assim, foi sensacional. Ele trouxe a visão dele, eu trouxe a minha. E, no final das contas, nasceu um negócio novo, vamos dizer assim. Sim. Né? Eu acho que é isso. Acho que não existe realmente a fórmula certa. Existe competência e abertura para aprender todo dia e fazer. Errar menos a cada dia, né? A cada produto, né, André? Perfeito. E eu, como agência, eu vejo muito isso, né? Que o que funciona é, de fato, ter sinergia entre os times. Então, o comercial e o marketing está muito alinhado. Eu falo que não pode brigar, porque a gente sabe briga. briga. Mas a gente tem que tentar ao máximo, né? Tá em sinergia, porque um depende muito do outro. Perfeito. E um tem que escutar muito o outro também. A gente tem que respeitar também, né? Eu vejo isso acontecendo, sabe, Larissa? Assim, às vezes, infelizmente, uma falta de comunicação entre as áreas, de quem está na ponta e do marketing, e aí sempre tem uma rixazinha ali eterna e a gente tem que sempre aparar essas arestas, o que não é fácil, porque precisa muito da visão dos dois, né? Sim. A gente não pode negligenciar a ponta nunca, os caras estão vivendo. Estão de frente com o cliente, então não adianta toda a teoria bacana do Kotler no marketing ali para poder dizer e tal, se você também não está sentindo os caras. E por outro lado, o marketing é o pai da coisa ali, então, ou seja, é o berço ali da estratégia, onde você fez toda a sua espinha dorsal. Sim. E onde você vai alimentar, onde você vai trazer o cliente para a ponta e dali para frente tá com a turma de vendas. Então, assim, tem que estar muito afinado. E quando a gente vê algum tipo de desajuste entre as duas áreas, o que penaliza é o produto, né? A venda às vezes cai e tal. Então, quanto mais afinado o time, melhor para a empresa, melhor para as vendas, né? E você falou a palavra que eu acho sensacional, que é realmente acompanhar, né? Porque essas coisas acontecem no dia a dia. Sim. É na correria do dia a dia ali, de um lançamento, de ter que fazer, que aí começa o time a dar aquela briga que já não conversa tanto. Aí a comunicação fica afastada. Aí quando vai ver, o marketing está fazendo peça com argumento X, mas o corretor já viu outra coisa. Perfeito. E não tá tendo essa passagem, né? E essa mudança ou adaptação de comunicação. Sim. Então, acho que o maior diferencial talvez seja acompanhar. Porque lá no início tudo é lindo, né? Montar o projeto, todo mundo é lindo, amigo, todo mundo vamos vender. Mas é o dia a dia que pega, né? É o dia a dia que é o grande desafio. Gente, sensacional. O episódio ficou muito bom. A gente sempre finaliza com um conselho para os ouvintes. E aí, cada um fala um pouquinho. Vou começar com o nosso convidado, André. Tá joia. Bom, em primeiro lugar, agradecer mais uma vez de estar participando aqui com vocês. Nossa, obrigado, Larissa. Obrigado, Fabrício. Gostei bastante de participar, foi bem enriquecedor. Eu acho que, assim, o grande conselho eu já até disse aqui, sabe? É o autodesenvolvimento. É a pessoa focar nisso, porque uma empresa nada mais é do que um conjunto de pessoas que, quanto mais desenvolvidas, melhor é a sua empresa. Se o seu nível de pessoas, se ele for baixo, você vai ter uma empresa medíocre.
Se ele for alto, você vai ter uma empresa de sucesso. Não tem dúvida disso. Então, não só óbvio, o autodesenvolvimento, mas procurar também desenvolver as pessoas que estão ali no seu time. Bom demais. É e você, isso. Fabrício? Eu acredito muito nisso, Larissa, nessa questão que a gente está falando de se capacitar, né? Hoje a gente tem muita ferramenta que favorece muito isso, né? A informação está literalmente na palma da mão, né? Podcast, vídeo, YouTube, enfim, você tem né, várias ferramentas hoje muito acessíveis, muitas ferramentas gratuitas, muito curso, muita palestra, um podcast desse aqui, olha o quanto a gente aprende, né? Então, sem dúvida nenhuma, para mim, o conselho maior é esse, assim, é se preparar e estar aberto também, né, a aprender, né? Eu sempre falo isso, tem que ter a sementinha do querer, né? Sem a sementinha do querer, você não prospera e estar perto de pessoas boas, né? Tem aquela a frasezinha clichê, né? Que você é a média das 5 pessoas que você mais convive, né? Então procure estar perto também. Né? Exatamente. Procure filtrar, né? Quem está do seu lado e o que você está consumindo, né? Sensacional. Agradecer, André. Foi muito bom o bate-papo. Agradecer também o Fabrício, que cooperou muito com a nossa conversa. Foi muito legal. Tenho certeza que todos aí de casa concordam. E para mim o que fica é parecido com o que vocês dissem, mas é sobre se autorresponsabilizar também, né? Pelo sucesso e fracasso. A gente falou aqui de muitas questões que de fato impactam, né? Que é o externo, política, burocracias, que de fato a gente não controla, mas tem coisas que a gente controla. Tem coisas que a gente é capaz de resolver, que é o nosso desenvolvimento, a gestão do nosso time, esse acompanhamento. E isso depende de você. E eu vejo, às vezes, os incorporadores e loteadores, construtores, enfim, na verdade, é uma tendência, é a gente sempre tentar jogar no outro ou no externo, né? Mas o Brasil é igual você disse, né? É um país... uma frase que você falou que foi muito boa é que não é Brasília, é Brasil. E a gente tem muita oportunidade. Tem muitas formas de crescer. O mercado imobiliário, ele é sensacional. Ele é, sim, desafiador, mas também ele traz muitos benefícios para quem está nele, realmente se destaca nele, né? Então, acho que a mensagem final fica sobre se autorresponsabilizar aí também pelo sucesso e pelo fracasso também, né? Assumir as consequências. E meu marketing está me lembrando, dia 26 de junho temos um evento do Acelera de incorporação. A gente falou aqui muito sobre troca, né? De trocar conhecimento com outras pessoas do mercado, networking. A gente ser a média das pessoas que a gente convive. E a gente faz os nossos eventos justamente pensando nisso, em trazer pessoas que vivem o mercado para estarem se conectando. Quem já esteve no último, o Fabrício inclusive esteve lá no painel também, sabe que é um evento totalmente diferente. Tem comida, tem bebida, a gente realmente é um ambiente informal, mas com conteúdos muito profundos ali de quem de fato vive. Então, nosso próximo encontro é dia 26 de junho, pré-venda. E meu marketing também tá me lembrando de vocês se inscreverem. Então, se vocês gostaram desse episódio, não deixem de se inscrever, deixar os comentários, compartilhar. Hoje a gente falou também do conhecimento, é tão importante, mas também é importante a gente ajudar, né? Porque não é fácil fazer podcast, o tempo de todo mundo aqui tá apertado, inclusive o André já deve estar querendo me matar, porque tem reunião. Então a gente vai finalizar. Mas a gente está se dedicando mesmo para trazer algo gratuito, então tudo que vocês puderem nos ajudar, a gente agradece. E mensagem final também para os nossos patrocinadores. Quero agradecer em especial a Norte Sul Imóveis, que vem aí revolucionando o mercado de imóveis em BH e região. Tem sistema de franquia, trabalha muito com os lançamentos imobiliários, então é um prazer ter vocês com a gente nesse projeto. Pessoal, muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau!